Aleluia, glória a Deus. Irmãos, boa noite, paz do Senhor. Seja bem-vindo, você que se dispôs, hoje a sair da sua casa, estar aqui conosco para cultuar o Senhor. Durante toda a semana a gente planta, a gente rega, para que no domingo, como igreja, a gente se reúna e possa cultuar ao Senhor, entregar a nossa adoração. A Bíblia fala que é nesse lugar onde o Senhor determina a bênção. Então, se você está querendo que as bênçãos corram atrás de você, então você tem que estar no lugar onde ela está. Amém? Você não pode sempre estar correndo atrás da bênção. A Bíblia fala que as bênçãos nos seguirão. Então, se você está correndo atrás das bênçãos, alguma coisa está errada, está fora do lugar. E tudo que está fora do lugar transforma em confusão. Você precisa ter clareza, não pode ter confusão. Onde o Senhor habita, ali precisa ter liberdade. E liberdade só vem através da clareza. Sim ou não? Quando você tem clareza, o que é clareza? É quando eu conheço aquilo, eu sei o que é aquilo. Por isso, quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você só conhece a verdade através do conhecimento. Então, antes de você adquirir a verdade, pastor Giovanni, você tem que adquirir o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, diga para o irmão do seu lado: antes de buscar a verdade, busque o conhecimento. Pastor, o conhecimento de quê? O conhecimento de Deus. A Bíblia fala que você precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Sabe o que significa? Todos os dias tem algo novo para Deus apresentar para você. Já imaginou nisso? Fala, pastor, hoje eu ouvi algo tremendo de Deus. Essa semana o Senhor fez algo tremendo na minha vida. Deixa eu te falar, amanhã tem coisa melhor. Porque se eu estou conhecendo algo novo de Deus e eu preciso prosseguir em conhecer, quer dizer que tem algo novo, superior àquilo que eu já conhecia. Então a gente não pode estar contente ou satisfeito com o nível que nós estamos vivendo. Nós precisamos sempre buscar mais e mais de Deus. Se você se você estagna num lugar e não busca evolução, tem uma frase muito conhecida no jargão popular, que é: a água parada, ela dá o quê? Dá dengue. Então a água parada, ela não tem circulação, ela vai atrair mosca, vai atrair dejetos. E nós não somos um poço de água parada, nós somos um rio de água viva que flui. Então, hoje Deus tem algo novo para você. Daquilo que você recebeu ontem, daquilo que você recebeu domingo passado, Deus tem algo novo para você. Amém? Glória a Deus. Quem está nos visitando aqui hoje pela primeira vez, levanta sua mão. Ninguém hoje? Segunda vez. Fala, pastor, estou aqui a segunda vez na igreja. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Obrigado pela presença de vocês. Queria que se você tiver com a Bíblia, abra em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Estou na Almeida Revista e Corrigida, tá? Diz assim, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse:
Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como ofertas de Deus do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, diga comigo, pobreza, deu todo o sustento que tinha. A gente tem vários momentos que falamos sobre finanças. Nos últimos 6 meses nós estamos aplicando algo que chama educação financeira aqui na igreja. Então o pastor Wesley está trazendo uma gama de ensino sobre educação financeira, educação do reino, prosperidade judaica. Então se você ainda não acompanhou, você pode entrar no YouTube e assistir algumas das aulas. Tem uma playlist separada só para educação financeira, você pode assistir lá. É algo muito teórico e que vai fazer sentido, pautado na Bíblia. Mas hoje eu queria te falar algo não tão teórico, mas espiritual. Se nós entendêssemos o preço que Jesus pagou por nós na cruz, tudo aquilo que nós falamos a respeito de dinheiro na casa de Deus não precisaria de teoria. Sabe por quê? Jesus, ele estava na porta do templo, porque naquela época o gasofilácio, onde as pessoas depositavam as ofertas, ficava na entrada, não no meio da igreja. Então antes da pessoa cantar, pastor Giovanni, antes da pessoa levantar a mão, antes dela ouvir qualquer outro tipo de palavra, ela ofertava. E a Bíblia fala que Jesus estava sentado à porta do templo, ele estava olhando quem ofertava. Eu não sei se você tem essa consciência de quando você vem para a igreja, Jesus está te olhando. Ele está acompanhando as movimentações que você tem aqui. As movimentações que você tem vai definir o quanto você se entregou para Jesus. Sabia disso? O quanto é um movimento no reino demonstra o nível de entrega que eu dei da minha vida. Então assim, quando a gente chega na igreja e vai ofertar, vai dizimar, vai trazer alguma primícia, isso aqui não é o começo, isso aqui é o final, isso aqui é o resultado de toda uma semana que você aplicou a sua devoção. Todas as vezes que você chega aqui e aplica algo que te custa alguma coisa, porque deixa eu te falar, a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Então Deus não quer que só que você entregue algo, Ele quer que você saiba o porquê que você está fazendo. Existe um propósito naquilo que você está fazendo. Existe um alvo, existe um resultado a ser alcançado. É por isso que eu dizimo, é por isso que eu oferto. Eu oferto e eu dizimo porque antes de amar a Deus, Deus me amou primeiro. Eu oferto e eu dizimo porque antes de buscar algo de Deus, Deus já me entregou a salvação. Eu oferto e eu dizimo porque eu quero que o reino de Deus se expanda, que ele alcance lugares que às vezes eu não vou conseguir chegar. Pronto, existe um resultado, existe um objetivo, existe um propósito. Então quando essa mulher ela entrega tudo que tem, ela começa a trazer juízo para todas as outras pessoas que vieram antes dela. Eu gosto muito de uma história que conta que um professor foi aplicar uma prova. Existia 10 pessoas na sala. E essa prova ela era muito difícil, muito difícil, muito difícil. E ele aplicou essa prova. Das 10 pessoas que fizeram a prova, 9 tiraram 0. Porque essa prova era muito difícil. Mas uma pessoa tirou 10. As 9 foram atrás do professor e falou assim: professor, o senhor vai ter que remarcar essa prova, fazer outra, porque ninguém deu conta. O professor falou assim: não, eu não posso, porque aquele fulano conseguiu fazer. Então, foi o professor que condenou os outros 9? Não, foi aquele que fez a prova e tirou 10 que condenou os outros 9.
Quem que trouxe juízo para o povo quando veio o dilúvio? Foi Deus? Não, foi Noé, porque Noé era justo. Então deixa eu te explicar. Quando você entende o princípio de entregar a sua vida, e não é seu dinheiro, tá? A sua vida, apesar que o seu dinheiro representa você, mas quando você entrega a sua vida, você elevou o nível de juízo, de justiça de Deus. Quando Ananias e Safira, eles vão entregar a oferta, e eles morrem na frente dos apóstolos. Na frente dos apóstolos. Eles não morrem, pastor Giovanni, só porque eles mentiram a respeito da quantidade que eles entregaram. Porque se você ler e estudar sobre eles, a oferta que eles entregaram era altíssima. Eles venderam os bens, eles venderam as terras. O problema é que eles propuseram no coração entregar tudo. Chegou lá na hora, eles reteram uma parte. Só que não foi só isso que os condenaram. O problema foi que todas as outras pessoas em Atos capítulo 2 davam tudo o que tinham. Então quem condenou Ananias e Safira é quem veio antes deles e entregaram tudo. Então não é só sobre dinheiro. Eu não estou falando aqui para você pegar o dinheiro da sua conta de luz, do seu aluguel, do remédio do seu filho, para você chegar e falar assim: não, o pastor falou que eu tenho que dizimar, eu tenho que dizimar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre obediência. Eu não posso te julgar, eu posso te ensinar. Mas você nunca vai ouvir da minha boca falar assim: eu tenho o dinheiro do remédio do meu filho e o dízimo, o que eu vou fazer? Você nunca vai ouvir falar para você assim: ó, entrega o dízimo. Sabe por quê? Porque cada um tem um nível de obediência. Pastor, o que você faria? Eu entregaria o dízimo. Eu faria. Ah, mas e seu filho que está doente? Vou orar por ele e o Senhor vai curar ele pela minha obediência. Só que existem níveis de obediência, e você precisa entender isso. Então aquela mulher, na sua pobreza, eu sei que tem alguns aqui que estão passando dificuldade, mas na sua pobreza, ela deu tudo que tinha. Aí ela pensou: amanhã, o que vai ser, hein? Você já pensou isso, né? Alguns estão pensando: pastor, eu sei o que o senhor está falando, amanhã eu não sei o que eu vou fazer não. Tem aquele boleto para pagar e não chegou ainda o recurso. E pior que eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer, vou comer, meu filho vai comer e nós vamos esperar. Foi isso que a viúva falou. E o profeta falou assim: ó, faz o seguinte, seja obediente primeiro, depois você vai ver o resultado. Então nós estamos falando só sobre dinheiro, nós estamos falando sobre vida. A maioria de nós aqui já vimos ou presenciamos escândalos no Brasil afora sobre igreja e dinheiro. Essa semana saiu um novo escândalo, né? Não sei se você acompanha as notícias, mas a gente acompanha. Sobre a igreja envolvida com o escândalo do INSS. Você vai ouvir essas e muito mais más notícias. Mas deixa eu te falar, existem ainda 1000 dos profetas que o Senhor guardou a pão e água. Esses não se dobraram. Ainda existem remanescentes que não vão pegar o seu dinheiro e usar para o próprio bem. Semana passada eu fiz discipulado pessoal com um dos meus discípulos. A gente foi tomar café e eu estava falando para ele assim: você não está entendendo o temor que a gente tem quando a gente pega o dinheiro de vocês. Nós temos 14 anos de igreja, irmãos. 14 anos de igreja. Eu acho que você nunca ouviu qualquer picuinha a respeito de dinheiro aqui da igreja. Sabe por quê? Porque nós demoramos pelo menos 12 anos para tirar o pastor Wesley do trabalho, para ele ficar mais tempo na obra. Por quê? Porque a gente tinha medo
do que você ia pensar. Mas não é porque a gente pensa assim, não, a gente respeita o seu dinheiro. A gente sabe que, então quando a gente fala sobre oferta, sobre dízimo, sobre primícia, a gente está falando sobre reino. Quando a gente fala assim, irmãos, dizime, seja fiel no dízimo, não é só para que as coisas aconteçam, para que a escola aconteça, não, é para que você prospere ainda mais, é para que você não ajude só a igreja que você está frequentando, que você é membro, mas que você também atinja outros lugares na terra. Então não olhe para a questão de dízimos e ofertas como você olhou há anos atrás ou para outras igrejas. Você pode ter certeza, o dia que tiver qualquer tipo de escândalo aqui na igreja em relação ao dinheiro, eu vou ser o primeiro a subir aqui em cima e falar. Quem me conhece sabe disso. Eu não guardo, né? Para amanhã eu vou falar para você hoje. Mas entenda o princípio da obediência. Entenda que existe algo reservado para nós, que só o Senhor pode liberar. Mas Ele só vai fazer quando nós entregarmos o que nós somos, representado no meu movimento. Amém? Os irmãos vão passar com os envelopes. Você pode preparar aí os seus dízimos, as suas ofertas. Aqui também vai estar o QR Code das ofertas. Se você quiser ofertar, atrás das cadeiras também deve ter aí, se você quiser. Vai ficar fácil também, tá bom? Nós também estamos separando um valor que é só para o terreno, tá? Para você que ainda não sabe, o terreno onde nós estamos estabelecidos como igreja, a gente não paga mais. Se não me engano, um ano retrasado, a gente conseguiu quitar ele. Então hoje, os valores que a gente tem são maiores, são dos dois terrenos do lado. Então esses dois terrenos do lado aqui onde você viu o estacionamento, a gente comprou também. A gente comprou para poder fazer a escola. A gente tem o objetivo de fazer uma escola infantil, a princípio, mas também um local onde a gente possa atender a cidade. Como, pastor? Com qualquer tipo de atendimento, psicológico, atendimento às vezes inicial de consulta, medir a pressão. A gente quer fazer uma academia para que o bairro treine na academia. Pastor, mas como isso? Sim, irmãos, a gente quer servir a cidade. A escola infantil que a gente quer fazer é justamente para que nesse lugar as nossas crianças, os nossos filhos e os filhos das pessoas que estão aqui no bairro, elas possam aprender sobre português, matemática, história, geografia, todas as matérias, mas também aprender os princípios de Deus. Por isso que a gente quer fazer. E tem uma oferta que é só para o terreno, porque a gente quer comprar os 3 terrenos do fundo. A pastora é muita ousadia, né? É muita ousadia, irmãos. Mas nós vamos conseguir. Porque a gente quer montar um complexo. A gente quer montar uma mini cidade, onde as pessoas chegam e elas são atendidas, elas são recebidas nas necessidades que elas precisam. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel em tudo. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca mentiu. A Bíblia diz que seja sempre o homem mentiroso e Deus verdadeiro. O Senhor não mente, o Senhor é fiel. Por isso nós te pedimos aqui essa noite, abençoa os teus filhos, as tuas filhas que entenderam sobre a fidelidade, sobre a obediência, Pai. Que o nosso coração possa estar totalmente entregue a Ti, e que a nossa mente possa ter o entendimento. E todas aquelas pessoas, ó Pai, que entenderam desse princípio, o Senhor possa derramar sobre ela bênçãos sem medidas, que possa sobrar, ó Pai, que os frutos possam dar 30, 60 e a 100. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos vão passar com a salva. Você que não usou o QR Code, enquanto você está ofertando, eu queria dar alguns recados.
teremos já no nosso, nesse primeiro trimestre, mais um batismo nas águas, tá? Então, você que já deu o seu nome, fique atento, porque o Rafael provavelmente vai te chamar, ou já te chamou, né, Rafa? Levanta a mão aí, ó. Rafa tá aí. Então, se você ainda não deu o seu nome, você vai dar seu nome para o Rafa. Você, pastor, eu quero batizar, eu decidi batizar. E o batismo, irmãos, é uma decisão, assim, é uma decisão séria, muito séria. Mas o batismo é uma declaração de arrependimento. Então não fique esperando você virar um querubim, um serafim para você batizar. Isso não vai acontecer. Se você já entendeu que você precisa arrepender todo dia dos seus pecados, porque eu arrependo dos meus pecados todo dia. Todo dia de manhã. A Bíblia fala em Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então eu acordo de manhã já pedindo misericórdia, pedindo perdão para Deus. Então, se você ainda não se decidiu por batizar, está em dúvida, não fique. Dê seu nome, batize. Nós estamos aqui para te ajudar. Então você vai procurar o Rafael, tá? Está ali, o Rafa, depois do culto, e vai dar seu nome para que você possa participar das aulas. São 4 ou 5 aulas, Rafa? 4 aulas, né? São só 4 aulas, são só 4 encontros. Você vai participar, você vai entender sobre o batismo, tá bom? Nesse mês agora nós vamos ter o culto de jovens, tá? Então você que faz parte da rede de jovens, fica atento aí, porque provavelmente vai ser um culto evangelístico, não deve ser na igreja, deve ser fora da igreja. Então você está na rede de jovens, na rede de Chosen, fica atento lá, porque provavelmente os líderes, o Álvaro, o pessoal vai avisar para vocês aonde que vai ser esse culto evangelístico, e aí você vai poder participar, amém? Hoje também nós temos cantina voltado para missão. Irmãos, nós temos um missionário na Amazônia, para quem não sabe. É um missionário que ele é da nossa casa, ele saiu daqui de Araguari, saiu da nossa igreja, e ele já está lá há mais ou menos 1 ano e meio na Amazônia. E hoje ele foi para Tríplice Fronteira, onde eles vão fazer um retiro lá para os indígenas e os ribeirinhos. Mas ele também vai para o Peru, onde ele vai ter que fazer uma visita muito importante lá. Então, todo o dinheiro que a gente arrecada aqui, principalmente nas cantinas ou nas atividades que a gente faz, vai para a missão. Pastor, o custo é alto da missão? Um pouco. Então, como a gente tem muitas atividades aqui na igreja e temos os compromissos do terreno, tudo que você puder ajudar na missão, ajude, tá? Esse mês passado, mês retrasado, em novembro, o Marcos me mandou uma mensagem, estava com as dificuldades financeiras, a gente também não conseguiu levantar o recurso necessário, faltou. E aí ele falou: não, pastor, eu posso ver que às vezes eu arrumo um trabalho aqui para mim. Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa, se você arrumar um serviço aí para trabalhar, você vai vir embora. Por quê? Porque você foi para uma missão específica, e nós como igreja, nós vamos cumprir com o nosso compromisso. Só que eu não consigo fazer sozinho, irmãos, é muita correria. Então, se você, e eu sei que tem pessoas aqui na igreja que abençoam ele de forma direta, e glória a Deus por isso. Você que manda a oferta para ele de forma direta, glória a Deus por isso. Mas se você tem o interesse de abençoar a missão, nos procure. Ou então, todas as atividades que tiver, igual hoje, tem pizza. Hoje tem pizza. Não deixa nenhuma bandeja sobrar hoje. Leva tudo, tá? Para a gente poder arrecadar o valor necessário. Amém? Glória a Deus. É isso. Ontem nós fizemos o lançamento. O David, tem um livro aí do pastor aí na prateleira? Pega aí para mim, por favor. Ontem nós tivemos o lançamento do livro do pastor Wesley, o terceiro da Aprisco, que é o Me Converti e Agora. Pastor, é o terceiro, há pouco mais de 6 anos atrás, 7 anos atrás, a gente fez um que chama 15 minutos. Obrigado. E o segundo livro é o Vida na Vida. Os 2 livros são livros mais internos, são livros evangelísticos, mas são mais internos, são para nós. Esse aqui é o primeiro livro onde nós vamos
vender fora da igreja, onde nós vamos fazer algo que venha expandir o reino de Deus, tá? E ontem foi o lançamento do livro. Foi uma bênção. Você que pôde estar lá, você viu, né, que foi algo muito especial. Às vezes você não conseguiu ir, mas se você não conseguiu ir, você pode adquirir esse livro, tá? Esse livro, ele fala de os 40 dias depois de uma conversão, que são os dias mais difíceis. Ele fala também dos 40 dias após o batismo, que são dias mais difíceis. Ele tem 40 capítulos. São capítulos curtos, mas são capítulos que vão ajudar muito você nessa caminhada. Pastor, estou no evangelho há 20 anos. Irmãos, tem coisa aqui que eu li, eu falei assim, cara do céu, eu não sabia. É isso mesmo. Então tem coisa aqui que você vai ficar, é verdade. E mesmo que você já é firme na fé, adquira o livro para você abençoar outras pessoas, amém? Na internet, esse livro está sendo vendido a partir de R$ 59,90. Então, em algumas plataformas está R$ 59,90. Na Amazon e no Kindle deve estar mais um pouco por conta das taxas. Mas aqui na igreja nós vamos vender ele a R$ 39,90. Então, se quer adquirir, você vai procurar a gente lá no final do culto. Eu nem sei se tem hoje aí, se sobrou alguns. Se sobrou, porque ontem vendeu muitos. E hoje o pastor foi ministrar numa outra igreja e ele levou, e eu acho que vai vender tudo. Mas se você quer, se não tiver, a gente vai reservar para você, só você encomendar, tá bom? Amém? É isso. Vamos passar para a palavra de Deus. Se eu pudesse colocar de pé, pegar a sua Bíblia. Nosso tema, raízes profundas. Nós vamos trabalhar isso o ano todo. As crianças, vem cá. Criançada. Larga vocês aí. Sobe aqui, ó. Sobe. Sobe aí no altar. Sobe. Pode subir, vem aqui, ó. Sobe aqui em cima. Vem. Amém. Esse aqui é o futuro da nossa igreja, amém? Você, como pai e mãe, você tem que cuidar bem desse pessoal aqui, porque senão, se eu te falar, se existe uma nova geração, quer dizer que nós erramos, sabia? Não pode ter uma nova geração, tem que ter uma próxima geração. Porque se existe uma próxima, quer dizer que nós passamos o bastão, existe um legado. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje, sobre raízes na família. Mas eu quero que você tenha esse entendimento, tenha um senso de responsabilidade com seus filhos. Entenda que eles são flechas. Mas para a flecha ir longe, precisa de um bom arco. Sem arco não tem flecha. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós oramos para os teus filhos, os teus pequeninos aqui essa noite. Que o Senhor derrame sobre eles a bênção do Senhor. Que o Senhor guarde não só o coração, mas a mente deles, para que eles possam estar diante de Ti todos os dias. Eles possam caminhar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você pode pegar sua Bíblia e abrir em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Aleluia. Pai, tenha misericórdia de nós essa noite. Nos abençoe, Senhor. Diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra aqui essa noite, ao Teu Espírito, para que possa falar conosco, possamos ser convencidos pela Tua palavra e ser mudados por ela, em nome de Jesus. Pode se sentar. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, antes de caminhar, estabeleça. A gente está numa geração, irmãos, que prioriza muito a rapidez, né? A velocidade. Então, quando você fica na rede social, ontem a gente estava numa confraternização, a gente estava conversando, o Caio e a Priscila, a gente estava falando sobre isso, e você pega hoje o Instagram, pega o TikTok, são vídeos cada vez mais curtos, né? Que você passa toda hora. E aquilo vai desenvolvendo em nós uma dopamina que você fica viciado em resultados imediatos. Então, durante muitos anos, durante os últimos anos, a gente tem visto isso, e isso tem refletido na nossa vida cotidiana. Isso gerou em nós uma dificuldade de estabelecer. Então tudo aquilo que eu quero agora. Tudo aquilo que eu preciso agora. Por isso que nós estamos falando sobre raízes profundas. Por quê? Porque para que a raiz seja profunda, precisa ter tempo. Você precisa estabelecer. Você precisa fixar. Você precisa permanecer. Você precisa perseverar. Você precisa esperar. Quem já plantou alface aqui? Fala, pastor, já plantei alface. Você plantou alface, mais ou menos quantos dias você pode colher, pastor Giovanni? Pouco enquanto. Você não fez direito, não. Mas se você estiver fazendo certo, colocando o adubo certo, na terra certa, provavelmente você vai conseguir colher ele com pelo menos 30 dias, saudável. E seja panho alface, você pega a raiz aqui debaixo da folha e puxa, sai fácil, rapidinho você tira. Agora, quem já plantou pé de manga aqui? Minha mãe já. Você plantar um pé de manga, para você colher uma manga saudável, vai pelo menos 7 anos. Só que tenta arrancar um pé de manga de 7 anos com a mão. Só que para isso existe uma diferença. Sabe qual que é a diferença do alface para o pé de manga? É o tempo e a raiz estabelecida. Então entenda que existem alguns princípios. Se você não consegue estabelecer, você não pode caminhar. Jesus no Evangelho de João, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim ou não? Por quê? Por que ele é o caminho? Porque ele é o lugar onde a gente vai avançar. É por ele que nós chegamos a Deus. É por ele que nós conquistamos. Só que você não pode iniciar uma caminhada sem antes ter raízes em Deus. Jesus também vai falar em Evangelho de João capítulo 15 que ele é a videira e nós somos os ramos. Se eu não estiver entranhado em Jesus, se eu não estiver dentro de Jesus, se eu não estiver conectado a Jesus, não consigo iniciar uma caminhada.
Então raiz está falando de estabelecer. Raiz está falando de permanecer, de insistir. Porque quanto mais eu insisto, mais eu me aprofundo em Deus. Quanto mais eu continuo, quanto mais guerras tem contra mim e eu persevero, mais eu me aprofundo em Deus, porque isso são raízes profundas. Não é fácil permanecermos. Eu sei como que é. Todo dia eu quero desistir. Mesmo, pastor? Mesmo. Minha esposa está ali no fundo ali, ela não vai deixar eu mentir. De mês em mês aparece uma coisa que você fala assim, cara, eu vou parar de mexer com isso. Mexer com o quê, pastor? Mexer com isso. Acho que eu vou ficar quieto, vou só na igreja, né? Levanta as mãos, ora ali em casa, meia hora, uma horinha e tal. Só que quando você está enxertado em Jesus, porque nós fomos enxertados, o ramo era bravo, sim ou não? A Bíblia fala que nós fomos enxertados. Você está em Jesus, como que em Jesus você não insiste? Não dá. Então eu falo o seguinte: quem realmente um dia entrou no Santo dos Santos não quer estar no outro lugar. Só vai para outro lugar quem não teve um encontro genuíno com Jesus. Ah, pastor, mas está difícil hoje, eu estou aqui, trupiquei. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, mas eu vou continuar. Aí recomeça. Ah, 1 ano, 2 anos, 3 anos, trupicando. Mas onde que ele está? Estabelecido. Então, o preço da permanência, ela não é vista. Ninguém vê as raízes, mas são elas que sustentam a árvore. Ninguém vê a raiz, mas são elas que sustentam a árvore. Então deixa eu te falar, quanto mais você se aprofunda em Deus, mais difícil fica de arrancar você diante de Deus. O problema é que nós estamos andando muito no superficial. O superficial é igual um alface, ele sai fácil. Mas uma árvore que está enraizada, que está só criando raiz para baixo, ela não pode ser arrancada facilmente. Sem estabelecimento, o caminho se torna cansativo e a queda é inevitável. Então nós precisamos estabelecer, nós precisamos, como nós lemos aqui, ó, no Salmos capítulo 1, versículo 3, fala assim, ó: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Em tudo, fala comigo, tudo. Tudo é tudo, não é? Tudo quanto fizer, prosperará. Eu estou com vocês, irmãos, nessa caminhada desse ano de raízes profundas, tá? O pastor jogou essa bomba para nós. A bola veio. Quem joga bola sabe, né? Já viu aquela bola que vem, que você tem que, né? Eu estou tentando matar ela para dominar, para sair jogando. Mas é uma bola difícil de ser dominada. Então eu estou junto com você nessa. Então, quando o Senhor fala sobre estabelecer, sobre permanecer, Ele também está falando sobre perseverança. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que todo dia você vai conseguir vencer, mas as pequenas vitórias você precisa valorizar. Pastor Wesley fala algo para nós direto: celebre as pequenas vitórias. Todos os dias que você conseguiu vencer, conseguiu permanecer, glorifique ao Senhor, porque isso vai demonstrar não só gratidão por aquilo que aconteceu, mas também que você está empenhado em continuar.
A gente vem no culto, irmãos, não sei se é assim. Aqui é muito bom, o ambiente é propício. O BO é amanhã. É lá no trabalho, é na sua casa. Sua esposa, seu esposo, com seus filhos. É na faculdade. É em casa. Porque aqui você cria uma coragem danada. O pastor está falando, você fala, nossa, é mesmo, cara, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou ler a Bíblia. Chega em casa, bate um desânimo. Você chega em casa hoje, você fala assim, não, eu vou começar hoje. Chega hoje em casa, deu meia-noite, você começa a ler. Bem-aventurado o varão que anda. Não é? Até quem tem insônia dorme. Ou é só comigo? Aí eu tenho que, né? Você abre o olho aqui e fala, levanta, né? Eu não sei se você faz isso. Eu levanto, aí eu vou lendo andando. Andando e lendo e permanecer, insistir, estabelecer. Vamos jejuar terça e quinta. Hoje é terça e quinta. Esse ano é terça e quinta, tá? Esse não, esses primeiros meses. Você não consegue duas vezes na semana fazer um jejumzinho, irmão. Ô, irmã, faz comigo não. Eu não sei se um dia desse eu estava pregando, depois que o pastor pregou falando sobre tempo de oração. Aí ele falou, não, comece com 10 minutos, irmãos. Aí na outra pregação minha, eu não sei se foi uma pregação, não sei o que foi. Eu sei que eu falei assim, cara, 10 minutos não dá nada. Eu falei, não pode ser só 10 minutos. Sabe por quê? Quem quer estabelecer, insiste. Você está lá orando, né? Senhor, abençoa Deus, porque está com sono, né? Senhor, abençoa Deus, não é assim? Se você está orando em línguas, Senhor, oricante esse, né? Dá aquela balançada. Aí, no outro dia você fala assim, cara, eu não vou orar, sabe por quê? Eu tô com sono, eu não estou orando direito. Aí a gente joga essa, né? Eu não estou orando com qualidade. Irmão, esses dias, essas 2 últimas semanas, eu estou acordando 3 horas da manhã para orar. Esses dias, levantei para orar. Minha esposa chegou, acordou, acho que ela foi tomar água, foi no banheiro. E eu estava roncando. Eu não sou de roncar. Eu estou muito cansado porque eu ronco. Eu estava roncando de joelho no sofá. Eu gosto de orar na sala, no sofá, porque se os meus filhos acordar, eu quero que eles me vejam orando. Eu estava roncando e ela não me chamou nada, deixou eu roncando. E aí e o Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa. Porque se eu olhar para o meu sono, eu não estabeleço. E a nossa carne, ela não quer orar. Ela não quer orar. Ela não quer jejuar. Ela não quer ler a Bíblia. Mas são coisas básicas. São raízes estabelecidas, que são coisas básicas. E não é só para você que se converteu há pouco tempo. Não, para nós que eu estou no Evangelho desde quando o pão de açúcar era um cupim. Pastor Giovanni também. Nós precisamos entender esses princípios. É impossível uma igreja que ela não ora, não jejua e não lê a Bíblia, ela não estabelece. Nós falamos no mês de dezembro sobre a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações. São coisas que não podem ser negociadas num cristão, não tem jeito. Você não vai conseguir vencer os seus desafios, principalmente os pessoais. Você é um cara irado. Irmãos, eu sou um cara irado. Eu não estou irado, mas eu sou um cara com a paciência curta. Esse dia eu estava conversando com o Marquinhos, a gente estava jogando bola, a gente comentou disso. Teve um tempo atrás que eu fiquei sem jogar bola mais de 1 ano, porque eu perdi a paciência num jogo. Se não fosse o Lucas,
Ah, se o olho te faz pecar, o que você faz? Arranca, moço. Ah, o braço fez pecar. Arranca. Falei, não vou jogar bola esse ano. Aliás, eu não falei esse ano, eu falei assim, eu não vou jogar bola enquanto eu não voltar a ter paciência. Foi um ano, velho. Um ano sem adquirir paciência. Só que você não consegue adquirir paciência se você não jejuar. Você não consegue ter paciência se você não orar. Você não consegue ter paciência se você não ler a Bíblia. Moisés fala sobre ele mesmo, né? Ele fala assim que não existiu um homem mais manso na terra. Ele falando dele mesmo. Mas quando ele saiu do Egito, ele matou um cara. Só que o processo básico do evangelho, o processo básico de enraizar, que era, ele orava, vivia orando, ele estava com as leis com ele, as leis com ele. E ele não comia qualquer coisa e nem qualquer hora. Então deixa eu te falar, quer aprofundar? Você quer? Faz o básico. Não foge disso não. Sobre esse tema que nós estamos falando aqui, sobre raízes profundas, mas estabelecer antes de caminhar, eu acho que eu não vou conseguir falar tudo hoje. Então se você não conseguir aliás, se eu não conseguir falar hoje tudo aqui, você vai ter que voltar domingo que vem, que eu vou pedir para o pastor para me terminar, porque é muita coisa. Mas nós vamos falar sobre 4 fundamentos. Existem vários, mas nós vamos falar sobre 4 fundamentos a respeito do... Mudou aí? Não, né? São 4 fundamentos que a gente vai falar sobre estabelecer, tá? Sobre raiz. Repita comigo: fé, mais forte, fé, família, igreja e ministério. Nós vamos falar sobre esses 4 fundamentos. E o quinto tópico, nós vamos falar sobre como o diabo faz para nos tirar desses fundamentos. Então se eu não conseguir falar hoje, você vai ter que fazer um compromisso comigo de vir domingo que vem, para a gente terminar, tá? Mas o primeiro que nós vamos falar é sobre fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Vamos falar de fé. Colossenses capítulo 2. Versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então nós falamos, né? Você quer caminhar? Primeiro, estabeleça. Você quer caminhar em Jesus? Primeiro estabeleça. Versículo 7. Arraigados. O que é arraigados? É raiz profunda, certo? E isso é arraigado. É como fixou alguma coisa, está fixo, não se move. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Então a gente precisa entender que é impossível estabelecer sem antes desenvolver a fé. Por quê? Porque a fé, quando você desenvolve a fé, você está estabelecendo a sua identidade. Então a fé estabelece a sua identidade. Põe para mim o slide, por favor. Fica atento aí, vocês estão aí no fundo aí, que eu vou falando os tópicos, vocês vão mudando, tá? Então a fé, ela vai estabelecer a identidade. É o próximo.
Antes de você fazer algo para Deus, você precisa ser alguém em Deus. É impossível você querer desenvolver algo sem antes você estar em Deus. E para estar em Deus precisa ser desenvolvido fé. Porque quem já viu Deus aqui, face a face? Levanta a mão. Ninguém. Então até para você estabelecer raízes em Deus, você precisa ter fé. Porque você está crendo em algo que você não está vendo. É algo invisível. Então, quando você desenvolve fé, você começa a estabelecer em você uma identidade. Não, peraí, eu creio em Jesus, eu sei quem Deus é. Automaticamente, se eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou. Porque esse é o resultado. O resultado de você descobrir quem Deus é descobrir quem você é. Pedro, quando foi questionado junto com os discípulos, Jesus perguntou para os discípulos: o que estão falando de mim lá fora? Aí eles responderam: não, o pessoal está falando que o senhor é um dos profetas, o senhor é isso, é aquilo, aquilo outro. Aí Jesus pergunta o quê? E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro imediatamente faz o quê? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quer dizer, Pedro, pela fé, acompanhava Jesus. Ele tinha fé que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e falou assim: cara, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Mas Pedro não encontrou com Deus. Então, por conta da fé de Pedro, ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus vira para ele e fala: tu és Pedro. Quer dizer, ele descobriu quem Jesus era. Automaticamente ele descobriu quem ele era. Então Jesus, ele sendo o caminho e a gente caminhando nele, a gente precisa tirar essa fé superficial e ela precisa ser uma fé profunda. E fé profunda, irmãos, não existe dúvida. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Um pouquinho para frente aí, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos ler junto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que é a fé? Firme fundamento. O que é um firme fundamento? Quem já viu construção de prédio? O que tem de alicerce para baixo é quase o mesmo que tem para cima. Porque o prédio não pode balançar. Se balançar dá problema, não sim ou não? Então existe um firme fundamento lá. E esse firme fundamento, ele estabelece tudo aquilo que está para cima. Então, entenda. A fé é o firme fundamento. Se você tem fé e a sua fé é firme, está no fundamento correto, está firmado ali, quer dizer que tudo aquilo que está para cima está garantido. Fé é algo invisível, mas manifesta no exterior. Fé é algo invisível, mas manifesta do lado de fora. A fé faz com que eu do lado de fora permaneça firme. Isso é fé. Em algumas versões vai falar que a fé é a certeza. Quem tem essa versão aí? Fala. Você, pastor. Fé é certeza. Então, se eu não tenho certeza, eu não tenho convicção. Se eu não tenho convicção, eu não permaneço. E se eu não permaneço, eu não vou estabelecer. Tá vendo que assim, não é fácil, mas é simples. Por quê, pastor? Porque não é fácil de viver, mas é simples de entender.
Agora vai aplicar. Aplica a fé. Então a gente precisa ter essa consciência. Segundo fundamento, repita comigo: família. Família é o nosso primeiro jardim. E aqui eu vou gastar um pouco de tempo para que você possa entender. Não tem como você fazer nada fora da sua casa sem antes estabelecer dentro da sua casa. Quantos aqui são solteiros, não casaram ainda, são solteiros? Levanta a mão. Isso. Quantos aqui são casados ou moram junto? Levanta a mão. Você que é solteiro, você precisa entender uma coisa. Pastor, estou preparando para casar. Gustavo, preparando para casar. É fácil preparar para casar? Só que algumas questões de quem não é casado vai ficar fácil quando casar. Por quê? O que eu considero? Eu considero que a pessoa que é solteira e já começa a absorver aquilo que está sendo ensinado, ela não vai precisar tomar um remédio depois, porque ela está tomando uma vacina. E a vacina faz o quê? Ela previne futuras doenças. Só que nós que somos casados ou já moramos juntos há muito tempo, alguns de nós temos que tomar remédio. E o remédio é complicado, porque às vezes ataca o fígado, não é? Tem alguns efeitos colaterais, mas tem que tomar. Então, não tem um lugar onde você precisa gastar sua vida, seu tempo. Não tem outro lugar. Não é no louvor, não é no evangelismo, não é na comunicação, não é. Não tem outro lugar que você tem que gastar mais a sua energia que a sua casa. Só que parece que é o lugar mais difícil da gente edificar. Parece que existe uma resistência de aplicar aquilo que eu escuto aqui na minha casa. O jardim do Éden foi o primeiro lugar onde o homem foi estabelecido. E o jardim no Éden era a casa de Adão. Então, se existe uma raiz que não pode ser exposta, é a raiz da família. Essa raiz tem que estar aprofundada. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 14 e 15, mas antes da gente ler, eu vou contextualizar, depois você pode ler na sua casa. Todo o capítulo 24 é Josué trazendo o povo para que eles lembrem de tudo que Deus fez, amém? Então ele começa a contar desde quando Deus chamou Abraão. E ele foi contando, contou desde quando o povo foi libertado do Egito, as bênçãos que aconteceu no deserto. Ele foi lembrando, para depois aqui no versículo 14 ele falar assim, ó: agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e lançai fora ou deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio do Egito. Pausa aqui, só para você poder entender. Ele está fazendo uma chamada para o povo, certo? Para o povo entender a importância da casa deles e serem santificados, certo? Só que ele está falando o seguinte: tudo aquilo que vocês colocaram de costume do Egito, o Egito representa a sua vida antiga sem Cristo, amém? Então tudo aquilo que vocês usavam na sua vida antiga, antes de conhecer o Senhor, quando vocês viviam no Egito, tira fora. O primeiro desafio, um dos principais desafios
da gente estabelecer um fundamento, uma raiz familiar, é tirar os parâmetros do mundo de dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque nós não podemos usar os parâmetros do Egito para edificar o nosso lar. Tudo aquilo que o mundo estabelece como regra ou direito, ou agora são outros tempos, agora é outra época, pastor. Você está sendo muito radical. Não existe isso. Tudo aquilo que o mundo estabeleceu como verdade familiar não serve para mim dentro da minha casa. E eu quero ser radical mesmo, é tudo. Se a sua casa não consegue andar baseado nos caminhos, nos princípios que o Senhor estabeleceu, nas verdades que o Senhor estabeleceu, então você não vai conseguir dar a declaração que Josué deu, porque ele teve que relembrar tudo que Deus fez. E deixa eu te falar, eu não preciso aqui, mas você sabe tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida nos últimos anos. Você sabe de onde o Senhor te tirou e aonde você está agora. E eu não digo só em questões externas, financeiras, profissionais, não. Eu estou dizendo de uma vida amargurada, uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, uma vida destruída espiritualmente, mentalmente. Mas o que o Senhor fez? Ele reestabeleceu a ordem, ele abriu uma oportunidade para que a sua casa seja salva. Então eu não preciso lembrar isso para você, mas Josué teve que lembrar para o povo. Só que antes dele dar uma das declarações mais famosas, mais conhecidas no jargão evangélico, ele falou assim: cara, tira tudo que idolatra os deuses do Egito, todo o altar, porque aqui nós estamos falando o seguinte, ele fala assim, deitai fora os deuses. Quer dizer, se existe Deus, existe um altar. Você precisa olhar para dentro da sua casa e ver se você não está levantando algum tipo de altar em adoração às coisas mundanas. Porque se tiver, tira. Você não pode querer ganhar o mundo inteiro. Você não pode querer ganhar o mundo. Você não pode querer ganhar o mundo. A família é o solo onde o caráter é formado. Antes de ganhar o mundo, é necessário estabelecer o governo de Deus de dentro da sua casa. Então, se Josué está falando, tira os deuses, quer dizer que existe altar. Existe algo que está glorificando o mundo. Identificou. Não basta identificar. O que tem que fazer? Deitar fora. Sabe por quê? A gente identifica, mas a gente não tira. Você vai sair, eu chateado comigo aqui, mas eu vou falar. Principalmente você que tem filho. Você deixa ele assistir qualquer coisa. Você deixa ele passar horas no telefone. Você deixa ele assistir qualquer coisa no TikTok. Você deixa ele assistir qualquer coisa no YouTube. Isso é um altar levantado. Pastor, mas hoje é assim, as crianças são digitais. Daqui 10 anos, 20 anos, senta comigo. Há 10 anos atrás, para quem não sabe, eu e minha esposa, nós cuidamos de casais durante 10 anos aqui na igreja. Só casais. O que a gente ouvia não está descrito no gibi, mas a gente mexeu com casais durante 10 anos. Um dia eu estava ministrando e falando sobre família. A gente estava num outro lugar ainda. E o Emanuel estava com 2 ou 3 anos, eu não me lembro. E eu falei algo assim, que eu estava preparando um futuro santificado para o meu filho, e que meu filho andaria nos caminhos do Senhor. Eu garanti isso na ministração. E uma pessoa depois chegou para mim e falou assim: então, pastor, mas você não pode garantir isso, porque você não sabe, quando ele crescer ele vai ter escolhas. É verdade.
É verdade. Ele vai ter escolhas. Sabe quais? As que eu apresentei para ele durante 10 anos. Eu não estou falando para você fazer não, tá? Mas lá em casa tem limite. Aliás, eu estou falando para você fazer. Coloca limite. Pastor, o Emanuel não mexe no telefone? Não, irmãos, ele tem um telefone. Há quase um ano, acontece assim lá em casa. Ele levanta, ele arruma a cama, escova os dentes. Ele não faz outra coisa antes de ler a Bíblia. E você pede, pastor? Não peço. Hoje eu mandei no meu grupo de discipulado para alguns dos meus filhos na fé: decorem Salmos capítulo 1. O Emanuel é do meu discipulado. Meu filho tem 12 anos, ele faz parte do meu discipulado. Hoje de manhã eu mandei para os meus discípulos. Quando foi 3 horas da tarde, o Emanuel chegou para mim recitando o capítulo 1 de Salmo. Então deixa eu te falar. É você que escolhe o altar que está sendo levantado na sua casa. E como eu falei há 10 anos atrás, eu vou falar de novo. O meu filho vai permanecer na fé até os últimos dias da vida dele. Mês passado ele falou: pai, eu vou batizar. Não falei nada, não pedi nada. Ele escutou aqui. Falei: beleza, segue firme. Então, as escolhas que você faz para dentro da sua casa, os altares que você levanta dentro da sua casa, vai determinar a que Deus você serve. Porque depois que ele falou isso, versículo 15 de Josué 24: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, porque às vezes as escolhas que nós estamos falando para você, pode ser escolha ruim. Você vai: pastor, não quero, eu gosto mesmo, dou o telefone para meu menino e fica 4 horas lá. Primeiro, que você não quer ter uma responsabilidade de pai e de mãe, você está jogando para alguém fazer isso. Segundo, ele está alimentando de algo que não edifica. Alimentando de algo que não edifica. Se eu chamar o Michael aqui, o Black, falar: Black, vou fazer uma mamadeira aqui de 180 de ninho. Pega a mamadeira, você vai querer? Por quê? Sabe por quê? Porque não está na idade de mamar mais. O que ele quer? Picanha, não é? Ele quer carne, ele quer arroz, ele quer feijão. É ou não é? Se eu alimentar ele com 180 ml de leite ninho, daqui 3 meses ele está igual o pastor West. Estou brincando. O pastor West jejua demais. Está magro, mas desnutrido. Não é porque o pastor Wesley é magro, mas o pastor Wesley não é desnutrido. Ele tem aquele biotipo, mas põe o homem virar uma maceira para você ver. Então o pastor Wesley é magro, mas não é desnutrido. Por quê? Porque ele come a comida certa para a idade que ele tem. Amém? Então você precisa entender: o alimento que você serve vai definir o desenvolvimento da sua casa. Simples assim. O alimento que você põe na mesa vai definir o desenvolvimento da sua casa. Então ele fala: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei amanhã. Que dia? Você vai esperar segunda-feira para você começar? Não.
Que dia que você vai começar? Hoje. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, porque tem essa também, né? Falar, pastor, não é porque minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó fazia assim. Meu avô, eu não conheci meu avô por parte de mãe. Ele faleceu com infarto fulminante. Eu não sei quantos anos, ele tinha 30 e poucos anos, né, mãe? 38 anos ele tinha. A idade que eu tenho hoje. Aí em setembro, senti umas dores no peito, gente. Pensei, vinha, tô dando um infarto. Pronto. E agora? Eu fiquei pensando, falei, agora é a hora, né? Mas botou aí. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de morrer, irmãos. Não tem. Não tem. Eu sei para onde que eu vou. Mas eu falei, tem tanta coisa para fazer ainda. Aí eu fiquei preocupado, mas o Senhor me lembrou que há alguns anos atrás Ele me levou a orar para quebrar algumas maldições. E uma delas era a respeito de problemas cardíacos, porque a minha tia mais velha morreu de infarto. Quer dizer, foi passando de geração para geração. Eu falei assim, e agora, hein? Minha mãe não tem problema, geralmente pula, né? Para ir para o outro. Eu falei, não. E o Senhor fez eu orar para quebrar maldição e os problemas cardíacos a partir de mim, não é comigo, a partir de mim. Meu filho, meu neto, meu bisneto, até a última geração. O Senhor fez eu quebrar isso. O Senhor fez eu lembrar disso. Aí eu falei assim, você quer saber, eu vou molha a esponja e deixa a grama seca. Aí depois eu falei assim, não, agora molha a grama e deixa a esponja seca. Foi igual o Gideão. Fui no médico fazer o exame. Adivinha, irmãos? Tinha nada. Tinha nada não. Sabe por quê? Porque se você entende que a partir de você existe uma bênção estabelecida, a partir de você vai ter uma bênção estabelecida. Ah, mas meu pai foi assim, minha mãe fez isso. Esquece, a partir de você o Senhor está estabelecendo um novo tempo na sua casa, na sua geração. Ele vai abençoar até 1000 gerações, se você quiser. Você precisa só entender isso. Então Josué fala, se os deuses a quem serviram vossos pais, quem estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele fala a frase famosa, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes, o que ele teve que fazer? Corrigir os pontos. Ele teve que estabelecer alguns princípios. Então eu preciso que você saia daqui hoje entendendo que não tem como Deus fazer outras coisas sem antes fazer na sua casa. Ah, pastor, mas então por que você falou primeiro de fé? Porque Deus vai agir em você primeiro, fazer você crer. Se você acreditar, agora Ele vai começar a agir a partir de você. Amém? Deus precisa fazer em você primeiro. Deus precisa desenvolver em você primeiro. Porque depois que Ele desenvolve em você, Ele começa a agir através de você. O Senhor está restabelecendo aqui uma oportunidade de você voltar a queimar como você queimava antigamente. De aprofundar. Algumas pessoas têm palavras estabelecidas, ministérios a serem cumpridos. Deixa eu te falar, Deus não desistiu de você. Às vezes você está desanimado, você está pensando que não dá mais para fazer, mas o Senhor aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. Então quando eu estou fraco, eu digo, estou forte. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, não é na minha força.
engraçado isso, né? Nos momentos com mais dificuldade, com mais desafios, com mais vontade de parar, é onde Deus acha uma oportunidade de agir. Tem coisas que Deus vai fazer através de você. O judeu acredita que quando nasce uma criança, o mundo recebe a oportunidade de algo que não tem ainda. E é isso que Deus pensa a respeito de você. Ainda existem algumas respostas que só você carrega, e tem gente esperando ela. Alguém da sua família precisa de uma resposta que só você tem. Alguém da sua família, do seu convívio, tem uma oração, uma cura que só você pode ministrar. Alguém está esperando você. Não é fácil, mas a gente passa grandes desafios. Esses dias, o pastor Mauro chegou lá em casa. O pastor Mauro, ele não é normal. Aí chegou lá em casa, e aí, o que está acontecendo? Você está bem? Aí eu, estou bem, pastor. Na verdade eu não estou não, pastor. Tem horas que você só precisa de um discipulado. Sim ou não? Porque a gente também passa, irmãos. Tem hora que a gente passa. Antes de ontem o pastor Giovanni me ligou, nós ficamos meia hora no telefone, né, pastor? É assim. Raízes profundas é isso. Nós vamos falar sobre ministério, vamos falar sobre essa comunhão, sobre esse discipulado. Mas deixa eu te falar, tem alguém esperando por você. Se o pastor permitir, no próximo domingo eu vou encerrar a mensagem. Faltam 2 tópicos. Mas eu queria que vocês colocassem de pé para a gente orar. Aqui essa noite o Senhor está derramando sobre nós um bálsamo de renovo, para que a nossa fé seja fortalecida, para que você tenha consciência e a responsabilidade do seu lar, para que a sua casa é a primeira igreja que o Senhor quer estabelecer, sabia? Olha, cuida bem da sua casa, cuida bem dos seus filhos. Você que é marido, cuida bem da sua esposa. Mulher, você que sabe a responsabilidade que você carrega em sabedoria, utiliza essa sabedoria. Eu sei que em cada mulher mora 2, a tola e a sábia. Mas a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola destrói. Então você precisa cada dia mais buscar manifestar a mulher sábia, porque hora e meia a tola vai querer aparecer, tá? Mas tente predominar a mulher sábia. Eu sei que em cada homem aqui que está casado, em você martela a responsabilidade de provedor. Mas é impossível. Se Deus não edificar, é impossível. A Bíblia fala que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Você que é marido, você que é homem, mesmo você que é solteiro aqui ainda, entenda. Você tem uma responsabilidade sacerdotal. É você que conecta a sua casa. É você que conecta a sua casa.
ninguém pode orar mais na sua casa do que você. Ninguém pode mais ler mais a Bíblia do que você. Ninguém pode mais jejuar do que você na sua casa, porque senão as coisas estão invertidas. Você é a conexão da sua casa com Deus. É você que abre o portal. Para quê? Para que Deus habite naquele lugar. Feche seus olhos, nós vamos orar juntos. Pai, aqui essa noite nós estamos clamando para que o Senhor, antes de tudo, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas almas. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas almas. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a desenvolver a fé. Que o Senhor nos ajude a desenvolver o fundamento da fé, para que possamos construir, não na areia, mas na rocha, nosso lar, a nossa casa, a nossa vida. Que possamos ter fé e escolher o terreno correto para construir a nossa vida. Assim como nós cantamos aqui, nós vamos construir em Ti a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, fortalece a nossa fé. Sim, Espírito Santo, assim como o Senhor tem ministrado no meu coração, que algumas pessoas estão com a fé abalada, que estão desanimadas, ó Pai, derrama um renovo. Mostra, Senhor, a palavra que o Senhor deu no passado, porque existe esperança ao perdido. Traz, Senhor, à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que o Senhor estabeleceu há alguns anos atrás, uma palavra que foi dita, que ela venha à tona novamente e fortifique a nossa fé. É isso que nós te pedimos, Senhor, porque temos uma missão a cumprir, temos um ministério a desenvolver, temos algo a fazer, temos um objetivo, Senhor, como igreja. Como igreja queremos conquistar a cidade, mas como indivíduos queremos conquistar aqueles que estão ao nosso redor, a nossa casa, os nossos amigos, a nossa família, os nossos parentes, aqueles que estão ao nosso redor, ó Pai, que eles possam sentir a presença do Senhor, que eles possam sentir algo diferente em nós, que possamos ser, ó Pai, sarças, mas que estão queimando, mas que estão sendo consumidas. Nós não queremos ser a sarça que não consome. Queremos consumir, ó Pai, queremos ser consumidos pelo Senhor. Queremos ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.